Tiago vai contar um pouco sobre a vida dele e a relação homoafetiva e família que ele tem. Was born to take care of you every single day of my life. Eu morava em Natal, né? Tava terminando o segundo grau, né? Já tinha terminado, na realidade, o segundo grau e estava prestando o vestibular. Tinha passado na universidade, tudo, estava para começar, foi quando eu conheci Flávio. Então, quando a gente conheceu, a gente tem uma química muito boa, né? Então, foi o que aconteceu. Eu deixei tudo para trás que tinha em Natal e vim embora para Mossoró. Foi meu primeiro namorado, minha primeira relação. Então, eu sempre fui aquela pessoa muito centrada. Sempre tive esse foco de ter, principalmente, um parceiro, um companheiro, né? Que pudesse me acompanhar durante a vida, crescer. Então, sempre tive esse sentimento família. E a gente conseguiu ir mais além porque a gente acabou adotando uma criança que é um presente nas nossas vidas. Você já tinha se descoberto homossexual? Assim, a gente já nasce sabendo, né? Pelo menos assim, eu entendo dessa maneira, né? Eu cheguei aos 14 anos para minha mãe, né? E falei, explicitei, né, abertamente para minha família, né? Porque era uma coisa que eu já tinha colocado na minha cabeça. Eu não queria viver de mentiras, então toda a vida fui muito transparente com minhas coisas. Isso gerou uma série de conflitos com minha mãe e tudo, mas hoje, dos filhos dela, né, que ela costuma dizer, você é o mais orientado, é o que mais cuida de mim, é o que tem uma vida mais estável. E eu sempre digo que a questão de você conseguir equilibrar respeito, você equilibrar o companheirismo, a individualidade de cada um, né? A questão da transparência, então isso é muito bacana. Tiago, como a sua união com Flavinho afetou ou afeta a sua família, os seus amigos, as pessoas do seu convívio de trabalho em geral? Assim, Kelly, eu vejo um lado positivo porque eu consigo transitar livremente, independente da minha condição sexual, tá entendendo? Ando com os casais heterossexuais muito mais do que ando com os casais homoafetivos. Claro, tenho a minha porção de amigos que também são homoafetivos, mas eu não vejo, né, esse tratamento diferenciado, entendeu? Como eu disse a você, acho que quando a gente respeita, né, e que a gente tem assim uma postura frente à sociedade, embora você seja o que você passa a ser mais respeitado do que quando você se esconde, né? Quando você se esconde, digamos assim, quando você está dentro do armário e que não assumiu sua posição e gera especulações sobre o seu comportamento, as pessoas não lhe respeitam tanto. E eu sempre fui muito autêntico, então as pessoas têm que me respeitar pelo que eu sou. Então eu brinco com as pessoas, eu me divirto com as pessoas nesse sentido. Usando a sua própria experiência, né, em que você acha que o relacionamento homossexual difere de um relacionamento heterossexual? Em nada. De verdade, em nada. São os mesmos problemas, os mesmos conflitos. Principalmente quando você tem filho que se aproxima muito da realidade do casal. Eu sempre costumo dizer uma coisa, a gente meio que, quando a gente está num relacionamento por muito tempo, os problemas são muito similares. Você tem problemas em casa, você vai ter problemas na rua, na própria convivência a dois, você vai ter situações onde você vai ter que se unir os dois para tentar resolver. Então assim, para mim, eu não consigo fazer essa diferença. Eu sempre vejo assim, pelo contrário, os casais heterossexuais, isso não é uma opinião, pelo menos na minha questão, é uma constatação, se constituem muito mais família separados, entendeu? E os casais gays, eles meio que adotam as famílias, fora as famílias que já têm, entendeu? Ou seja, toma conta da mãe, eu vivo com minha sogra, ela se acidentou recentemente, então eu dava banho, eu cuidava dos curativos dela, então assim, é meio que a gente adota também a família dos companheiros, entendeu? Geralmente os homoafetivos são mais ligados às mães do que aos pais, mas isso também já está mudando. Então assim, a gente tem um elo de afetividade maior, embora na adolescência, quando você diz muito cedo que é homossexual, você passe pelo certo abandono da família, uma certa rejeição, né, que essa é a palavra, uma certa rejeição, mas aí você começa a crescer e começa a ver que a coisa é totalmente diferente.
entendeu? Aí você passa a cuidar da sua mãe. Não que você não deixe durante o longo da vida, mas você passa a cuidar mais da sua mãe, você passa a cuidar mais dos seus irmãos, enfim. Essa escala só tende a aumentar, entendeu? Quais os desafios que um casal homossexual enfrenta em uma sociedade como a nossa, predominantemente heterossexual e homofóbica? Eu acho que a gente não deve ser, digamos assim, ser exemplo e trabalhar para ser exemplo. Ninguém é perfeito, tá? Então, assim, eu tento respeitar as pessoas, a individualidade delas, tentar ajudar no que posso, entendeu? Construir mais um elo de amizade, entendeu? Mostro uma cidade muito pequena, então eu tenho vários amigos. Meu companheiro, pelo fato de ser vereador, então é bastante conhecido. E eu sempre procurei respeitar as pessoas. Ser principalmente cidadão, respeitar e ser tolerante. Então você tem que sair do quadro de ser vítima e passar a ser agente, entendeu? Você é nós, entendeu? Então assim, eu não vejo muito essa questão de diferença, entendeu? Cada um tem suas opiniões, seja de fundamentos religiosos, seja de fundamentos de questão de valores, enfim. Mas isso é uma coisa para mim que não me importa. Eu trato as pessoas bem, independentemente de qualquer coisa, né? Então, porque princípio do respeito, então eu procuro sempre respeitar para poder ser respeitado, independente da minha condição sexual. Tiago, como vocês adotaram Miguel, como vocês se tornaram pais e como vocês passam isso para Miguel? Vou logo dar um termo bem engraçado. Eu costumo dizer que nós somos pai e mãe. Miguel vem de uma família de 10 filhos, de 10 irmãos. Ele era o 11º. Então a menina, a mãe dele, biológica, no qual ele conhece, tem uma certa convivência, ia colocar ele para adoção. Então nós acabamos adotando o Miguel no 3º dia de vida. Miguel saiu da maternidade direto para casa. Então assim, pra gente, pra nós, pra mim falar, foi uma experiência muito autêntica, bacana. E única, né? E única. Inclusive, até contar um detalhe, quando eu estava no dia do nascimento dele, tem 2 coisas que me marcaram muito. Primeiro, a música que eu estava escutando no carro, que era aquela: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E a segunda foi o choro. Quando eu estava passando no corredor, ele chorou, era 8h45 da noite, e ele chorou. E uma coisa, Kelly, que eu sempre me preocupei foi, claro, Miguel, o gênero masculino e tal, mas a minha principal função, é uma coisa que eu sempre escuto com o Flávio: eu quero formar meu filho um cidadão que respeite, que seja uma pessoa tolerante, entendeu? E baseado nisso, né, nessa questão, eu sempre digo uma coisa: Miguel, você precisa começar a entender as coisas desde já. Então a gente explica para ele que ele veio fruto dos nossos corações, entendeu? Ele veio fruto do desejo dos nossos corações, que ele tem 2 pais que amam muito ele, entendeu? Então assim, foi uma coisa fascinante. Uma regra que eu estabeleci, aquela história: azul de menino, rosa de menina. O quarto de Miguel foi todo verde. E não é porque eu sou ambientalista, tá? E uma coisa que eu sempre deixei claro pra ele: Miguel, ele chega pra mim e diz: painho, homem usa rosa? Usa. A gente evita certos tipos de ações dentro de casa, mais íntimas, beijo, mais um abraço, tá entendendo? Por quê? A cabecinha dele é muito pequena e a gente precisa trabalhar isso com mais calma, entendeu? Então assim, a gente, digamos assim, a parte da psicologia entra brilhantemente, que é a questão da explicação do lado comportamental do ser humano. Quando vocês assim: Tiago, vocês lidam com Miguel sem um gênero definido? Não, o gênero é masculino, ele é um homem. Se daqui pra frente ele vai escolher ser heterossexual ou homossexual, é uma escolha livre dele. Ele veio de 2 pais, fruto de 2 pais, foi criado por eles, e eu não quero deixar meu filho sobre uma antiga ditadura no qual
Eu fui vítima, e Flávio foi vítima pela questão da geração, e eu não vou estabelecer esse tipo de tabu para o meu filho. Eu quero ter uma relação muito aberta com ele. Eu sei que ele precisa dar as cabeçadas dele, ele precisa, tá entendendo, ter as decepções dele, mas ele precisa também ter prudência e já saber discernir, já quando adolescente, com 16, 17 anos, saber discernir o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito ou não. Miguel estuda numa escola totalmente católica, de fundamentos religiosos e tudo. E assim, nunca chegou nenhum tipo de questionamento, até porque também as professoras nos ajudam nesse sentido, entendeu? De orientar, de dizer. Às vezes o coleguinha surge, né, com um questionamento ou outro, mas às vezes nem sempre, porque eles já são menorzinhos, então não gera esse volume de questionamento. Então assim, o que a gente sempre tenta tratar é justamente dessa maneira, como a relação pais, casa e escola tem que ser a mais estreita possível. Então sempre o que foi que eu procurei? Eu precisava dar ao meu filho o suporte, certo? Na escola, que é orientar os professores sobre qualquer tipo de questionamento e muitas vezes averiguar se ele foi maltratado, se houve algum tipo de preconceito, entendeu? De bullying, qualquer tipo de reação dessa. Dizer que a homofobia, mesmo ela sendo velada, não existe, é impossível. A homofobia, o preconceito em geral, ele existe, tá? E hoje com as redes sociais ele está muito mais intrínseco. E isso é a minha preocupação. Eu estava dizendo a Flávia, eu quero muito mais que Miguel corra, brinque, jogue biloca, jogue bola, vôlei, handebol, seja lá o que for, do que ele esteja enfurnado nas redes sociais. Como você, Tiago, vê um filho de 2 pais? Eu acho bacana. Eu acho que assim, a melhor vivência da minha vida vai ser a adolescência do meu filho. Eu vou entender toda a problemática do meu filho, porque eu vivi uma adolescência muito intensa. Então para mim não seria obstáculo nenhum, né? Pelo contrário, me sentiria totalmente privilegiado. Quem adota é amor em dobro. É o amor porque tinha a vontade e o amor porque adotou. Tiago, qual o papel da família de origem, a sua e a de Flavinho, certo? Na criação de Miguel? São essenciais. E está muito próximo, como eu falei para você, muito ligado, né? E é o nosso suporte, né? De fato, quando a gente precisa mesmo, eles chegam junto e assim, bora ajudar. Entendeu? Então, assim, fazem essa parte meio mais, digamos assim, de suporte na criação. Eu acho que primeiro formar seu filho um cidadão, né? Forme seu filho um cidadão tolerante, que respeite, que entenda a sistemática da sociedade. Existe muita criança precisando de amor. Vocês têm pretensão de adotar mais Com certeza, com certeza. Por mim eu teria assim, uns 8, no mínimo. Entendeu? Gosto muito de criança, me identifico muito. É a parte mais bela, acho, do ser humano enquanto criança. Uma coisa que não ficou muito clara, assim, você disse não teve dificuldade, mas você não teve dificuldade por vocês, Flavinho, ter esse acesso a ser vereador e tudo. Você acha que os casais normais têm uma dificuldade? Sim, tem dificuldade sim. Isso é inegável. Dizer a você que pelo fato de Flávio ser vereador, ele passou por todos os cursos, por toda a preparação que a promotoria pede, atendeu todos os requisitos legais, entendeu? Mas é burocrático. É burocrático, entendeu? Mas que as pessoas não desistam de adotar, entendeu? Existe muita criança precisando de amor e assim, e o que a gente precisa é se conscientizar aqui. Embora 2 pais, 2 mães, um pai, uma mãe, entendeu? Está ali querendo apenas dar amor, resgatar, tá entendendo? E transformar uma pessoa no ser humano melhor. Mas eu acho que tem muita criança que precisa de amor ainda. Isso é fundamental. Muito obrigada. De nada.